E saiu a primeira permissão para o plantio coletivo de maconha no Brasil. Então se liga nessa notícia logo depois da nossa vinheta. Fala galera, bem-vindos ao mundo da cannabis. E no episódio de hoje vamos falar de uma decisão do primeiro salvo-conduto coletivo que saiu no Brasil. Mas antes de mais nada, não esqueça aqui de deixar o seu like, de se inscrever no canal, compartilhar o nosso conteúdo e comentar para participar lá conosco, sugerir temas, tal, que isso é muito importante para nós. Mas fato é que o Superior Tribunal de Justiça concedeu um salvo-conduto coletivo a um grupo de pacientes, né? Na verdade é uma associação que faz o uso medicinal da maconha, da cannabis, do tratamento canábico, da medicina canábica. E então essa associação, esse grupo de pessoas, conseguiu agora autorização para continuar cultivando a planta. Esses pacientes, como eu disse, que compõem, né, formam uma associação, tem lá como objetivo, como finalidade, fomentar o acesso à cannabis, ao tratamento medicinal contra várias doenças. E a gente destacou essa notícia porque trata-se de uma decisão inédita, porque até antes dessa decisão a corte só havia concedido ordens, salvo-condutos, né, individuais ou familiares, né, para pequenas famílias, que não deixa de ser um núcleo ali em tese familiar. Mas essa associação, né, a finalidade dessa associação de pacientes, obviamente, é sem fins lucrativos e tem a proposta de viabilizar o acesso para os seus pacientes, obviamente, em primeiro plano, de medicamentos derivados de maconha, tendo em vista o alto custo de importação desse tipo de produto. A gente já mostrou aqui em diversas oportunidades aqui no nosso canal o tanto que é caro você trazer lá de fora esse tipo de produtos, e o Brasil pode produzir isso aqui. Na verdade, o nosso, inclusive, poderia ser até um dos melhores do mundo. Então esse grupo, que é composto na maioria de idosos portadores de diferentes tipos de patologias, como depressão, ansiedade, dor crônica, Parkinson e Sturge-Weber, e entre outras, eles relatam ter encontrado na cannabis, na planta, um tratamento eficaz e que é bom para a qualidade de vida deles e para a melhora das suas condições, né, de saúde sobretudo. Então a concessão desse salvo-conduto, ao contrário, não só desse, mas de todos, ao contrário do que muitos pensam, ele não é uma permissão prévia para você iniciar o cultivo. Não é algo que você pleiteia para depois você estar ali cultivando ou plantando. Ele segue um rito que muitas pessoas acham até estranho. Os nossos colegas lá da advocacia criminal, eles explicam de uma forma muito mais didática, mas fato é que o paciente, na verdade a pessoa, né, e no paciente, no caso a associação, ela já tem que estar cultivando, atuando ali, cultivando. Em tese, vamos dizer assim, né, não é o termo correto para advogados, mas para vocês, para as pessoas que estão vendo aqui que não têm conhecimento técnico, é como uma espécie de iniciar a legalidade antes, ou, né, a desobediência antes. Você já tem que estar plantando ali a sua planta, você já tem que estar, em tese, ilegal para pleitear o salvo-conduto, porque o salvo-conduto, na verdade, ele vai permitir, ele vai fazer com que as autoridades tenham o conhecimento de que você produz aquilo lá com a decisão, né, com o conhecimento do Estado. Então é uma permissão concedida para que as autoridades deixem de fiscalizar você porque você está fazendo aquilo. É complicado para as pessoas que não têm o conhecimento, e apesar de ser estranho, né, você iniciar primeiro o plantio para depois pleitear esse tipo de licença que acontece nos países legalizados, é que você vai pleitear a licença primeiro, né? Não é normalmente esse revés, essa troca aqui. Então, mas só depois que você tiver irregular, aqui no caso o paciente era a associação, é que você vai requerer o salvo-conduto, que vai permitir com que vocês sigam, que o paciente siga cultivando, e no caso da associação, que eles sigam trabalhando. Então, nesse caso, o grupo já fazia o cultivo de maconha desde 2022, supervisão lá de técnicos do técnico agrônomo, que é um membro da associação, no caso é o presidente. E a partir dessa planta, do cultivo que eles faziam, preparavam a extração do óleo medicinal e distribuíam entre os associados, todos eles com receituário, prescrição médica e autorização da Anvisa. Mas aí uma operação policial foi lá e pegou lá e apreendeu todo o material lá dessa associação, e eles tiveram que entrar com uma ação para poder continuarem trabalhando. Esse processo acabou chegando no STJ porque
o órgão julgador lá, que era a 5ª turma do TRF da 3ª região, negou o salvo-conduto no primeiro plano para não autorizar que a associação continuasse, exatamente com esse argumento de que seria algo que não garantiria que apenas os associados teriam acesso, já que a associação pode ter infinitos números de pessoas, enfim, aqueles argumentos que eles dão normalmente padrão nessas decisões. O grupo de portador dessas diferentes patologias acabou se movendo ali para a gente chegar a esse resultado que foi muito interessante. O tribunal, na ocasião do julgamento, alegou que não haveria como garantir que esse cultivo fosse utilizado somente para os pacientes e exclusivamente para os beneficiários, né, os associados daquela associação, né, aquele grupo de pessoas, grupo de pacientes. Então, a ministra, que era a relatora Daniela Teixeira, acabou destacando que o próprio acordo do TRF reconheceu que os recorrentes estavam todos individualizados e que possuíam prescrição médica, autorização na Anvisa e tudo bonitinho. Ou seja, ela disse, olha, esse argumento não está valendo porque todos os pacientes lá têm essa prescrição. E o fato de não tem como a gente garantir o descaminho em nenhuma das situações do dia a dia, então não vai ser diferente aqui. A gente tem que dar o voto de confiança de que essa associação de fato vai se prestar à finalidade para a qual ela foi criada, né? Então, além disso, ela colocou também que o Ministério Público concordou e disse que o fato de atingir um ou vários é indiferente se a finalidade for o acesso à saúde, a garantia do medicamento, enfim. Então ficou determinado com essa decisão lá do STJ, de relatoria da ministra Daniela Teixeira, que as autoridades responsáveis pelo combate ao tráfico de drogas se abstenham a promover medidas restritivas aos pacientes dessa associação e de apreender o produto relativo ao tratamento deles, no caso o cultivo lá da maconha. Então esse processo foi patrocinado pelo Dr. Nathan Dueck, parceirão nosso aqui de um grupo que eu tenho dos advogados, gente boa, uma pessoa muito atuante, um advogado super responsável do Rio de Janeiro. E além do ineditismo, né, de ser o primeiro salvo-conduto coletivo, isso pode garantir que outras associações busquem uma medida parecida para também manterem a sua finalidade e também sejam beneficiadas por essa jurisprudência criada agora nesse caso do STJ. A gente sabe que é uma ação individualizada e tal, tem todo aquele argumento, mas não deixa de ser uma chama de esperança para aquelas associações que querem sair da ilegalidade, que estão também ali. Tem vários outros advogados, colegas competentes que estão tentando da mesma forma um salvo-conduto coletivo. Então, quem sabe esse seja um primeiro passo e em breve a gente veja outras associações também com esse permissivo coletivo, vamos dizer assim. Então, espero que vocês tenham gostado. A gente vai ficar de olho nesse tema. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, comentar conosco, compartilhar o nosso conteúdo, que isso é muito importante para nós. E nos vemos no próximo episódio. Valeu, galera!